Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e vou aqui começar mais uma videoaula do curso de Fisiologia Humana voltada para alunos do curso técnico de enfermagem, extensivo aos demais cursos técnicos da área de saúde. Bem, nessa videoaula 14 nós vamos dar continuidade à temática da hemodinâmica. Na aula passada nós discutimos a circulação arterial e hoje vamos discutir a circulação venosa. Bem, a circulação venosa é composta dos vasos chamados de complacência ou capacitância, contrário à artéria, arteríola, meta-arteríola, esfíncter pré-capilar, que são vasos de resistência. Por que eles são vasos de resistência? Nós vimos na aula passada. Eles são assim chamados porque, além da sua luz ser diminuta em relação à espessura da parede, eles são ricos em musculatura lisa, principalmente a arteríola, e confere uma resistência ao fluxo sanguíneo ali passado. Já as veias, ela tem uma parede mais fina, as veias e as vênulas, tem musculatura lisa, mas muito pouca, então elas conseguem distender, né? E aí por isso são chamados, e tem pouca resistência. A pressão venosa existe, mas é muito menor em relação à pressão arterial. E como veremos nas próximas aulas. Com isso, eles são chamados de vasos de complacência ou capacitância, já que consegue armazenar dentro dele uma maior quantidade de sangue, sem, com isso, produzir uma grande resistência, como acontece contrário nos vasos de resistência. Bem, no caso das artérias, temos artérias maiores, que dão artérias médias, essas menores, que vão se ramificando em arteríolas, que vão para os capilares, ou direto para a vênula, no caso das extremidades, ou em órgãos que precisam de uma regulação de fluxo mais exata, para meta-arteríola e esfíncter pré-capilar. Pois bem, aqui é o contrário. As veias, ao invés de como as artérias saírem do coração, elas vão para o coração. Os vasos venosos vão para o coração. E aí eles levam sangue dos capilares que desaguam em vênulas, né? E aí nós temos vênulas pós-capilares, os capilares desaguam nas vênulas pós-capilares, e essas vênulas capilares desaguam em vênulas maiores terminais, que pegam várias vênulas pós-capilares, e essas aí vão para a veia, que são vasos ainda maiores. Então é o contrário, em vez de se dicotomizando, vão diminuindo e aumentando o calibre. Na musculatura esquelética, nós temos também as vênulas pós-capilares, que recebem sangue dos capilares da musculatura esquelética, só que ainda dentro da espessura da musculatura, elas desaguam em vênulas musculares, da musculatura esquelética, e essas sim saem para as vênulas terminais, né? E aí também as vênulas musculares têm um calibre intermediário entre as vênulas pós-capilares e maiores, elas são maiores do que as pós-capilares e menores do que as terminais, né? Já nos outros órgãos, as capilares saem e desaguam das terminais, e essas daí vão para as vênulas, para as veias, e aí as veias vão levando sangue para o coração. E também, tal como a artéria, elas participam da pequena circulação pulmonar, só que aí com uma característica, né? Nós temos aí a veia pulmonar, que deságua, como ela vai para o coração, ela chega ao átrio. O sangue chega ao coração pelos átrios. As veias pulmonares levam o sangue arteriolizado, rico em oxigênio e pobre em CO2, para o átrio. Não é 100%, que a gente já discutiu que as veias brônquicas vão desaguar na veia pulmonar, e aí mistura um pouco de sangue, então ele sai dos alvéolos, dos capilares alveolares 100% arteriolizado, já fica 99, 98, e aí vai para o átrio, mas é um sangue arteriolizado, né? Já a grande circulação sistêmica, ela sai do ventrículo esquerdo, ela sai do ventrículo esquerdo pela artéria, né, e vai para a circulação toda, jogando os nutrientes, oxigênio, e depois retorna pelas veias para o átrio direito, em sangue venoso, rico em CO2 e pobre em oxigênio, pelas cavas inferiores, que pegam
sangue, né, da caixa torácica, da maior parte da caixa torácica, abdômen, pelve e membros inferiores, e as cavas superiores que trazem sangue da cabeça, né, do pescoço e da parte superior do tórax, dos membros superiores. Muito bem. E aí migra para o átrio e depois sai para o ventrículo direito e assim vai. Então, as veias participam da grande circulação sistêmica, e participam trazendo sangue para o átrio direito a partir das cavas, e participa também da pequena circulação, trazendo sangue oxigenado dos pulmões para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. E como é que ocorre esse ciclo? Porque assim, a artéria dá para entender, o coração está funcionando como uma bomba, injeta sangue para as artérias, que é a pulmonar, que é a aorta, elas têm resistência, então elas podem até potencializar a pressão já executada pelos débitos cardíacos, mas e as veias? Como é que ela faz esse retorno venoso? Como é que se dá? Porque a pressão ali é baixa, né? Enfim, já tem uma menor ação do débito cardíaco que foi escorrendo pelos vasos arteriais e depois pelos capilares, como é que ela volta? Aí assim, como a maior parte das vezes a gente está sentado ou em pé, então a cabeça, o pescoço e a parte superior do tórax, e mesmo os membros superiores, há veias, o que ajuda a jogar para a cava superior e daí entrar para o átrio direito é a própria ação da gravidade. A ação da gravidade não é uma inimiga, é uma facilitadora da chegada do sangue até o átrio, e também tem uma pressão baixa, mas também tem uma pressão. Então, isso tudo junto faz que, né, sem problemas. Já na cava inferior, depende. O sangue do tórax, vindo do restante do tórax e do abdômen, ou seja, do tronco e da pelve, tem a própria ação da pressão intratorácica, da pressão intraabdominal. Quando aumenta a pressão intraabdominal, quando aumenta a pressão intratorácica, você consegue jogar, empurrar, impulsionar esse sangue para a cava inferior e essa para o átrio. Beleza. Agora, tudo bem, a gente está entendendo aí que o aumento da pressão intraabdominal, quando a gente contrai a musculatura abdominal, ou quando a gente inspira e rebaixa o diafragma, a pressão negativa dentro da caixa torácica, isso tudo favorece, junto com a pressão, que é michuruca, mas favorece que o sangue vá das vênulas e veias e desague na cava inferior. Beleza. Mas e dos membros inferiores? Das coxas, das pernas, do pé? Aí, além dela ter uma ação da gravidade contrária a ela e não facilitadora, porque da mesma maneira que a gente está, na maioria das vezes, sentado ou em pé, e aí a ação da gravidade favorece a descida do sangue, também está, na maioria das vezes, sentado em pé, dificulta subir o sangue pelas pernas, pelos pés e pela coxa para cima. Além disso, a pressão intraabdominal e até a torácica, que favorece o sangue do tronco subir para a cava, dificulta, vai ser uma barreira a mais, além da ação da gravidade, contra o fluxo sanguíneo dos vasos dos membros superiores, dos membros inferiores. E aí, como é que ele resolve isso? A ação da gravidade que não ajuda, que prejudica. E a pressão intratorácica, principalmente intraabdominal, que ao invés de ajudar, dificulta. Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue jogar para o tronco para depois ir para a veia cava? Aí é muito simples. Dentro da parede das veias dos membros inferiores, nós temos várias válvulazinhas como essa aqui, ó, que fazem, à medida que o sangue vai passando, o fluxo vai subindo, né? Porque o sangue da artéria vem do coração, mas das veias e vênulas vão para o coração. Ele vai subindo, elas vão fazendo como umas pazinhas que empurram o sangue para diante, né? Vai fazendo um impulso, né? E vai adiante. Além disso, nós temos a musculatura da coxa e da perna, da panturrilha, que quando nós estamos usando, contraindo e relaxando, elas vão aqui está a veia, então elas vão fazendo isso, vão fazendo uma ordenha. Então tem as pazinhas dentro favorecendo o sangue subir, e ainda tem essa, né? Isso comprimindo aqui. Além disso,
Nós temos também o pé, todas as vezes que a gente pisa, a gente faz um impulso que empurra o sangue para as pernas e daí para as coxas. Então, tem dois mecanismos contrários ao fluxo sanguíneo, que é a ação da gravidade, dificultando ele subir, e a pressão intraabdominal, dificultando ele vencer, mas em compensação tem essas válvulas que não têm outros vasos venosos, que empurram, tem a contractura da musculatura, né, quando a gente, né, e tem também o pisar. Portanto, uma pessoa retinha, paradinha, ela sempre tem que, em pé, ela sempre que não está andando, que não está pisando, ela sempre tem que mexer alguma coisa da musculatura para favorecer, porque senão vai voltar cada vez menos sangue, vai diminuir o retorno venoso, vai diminuir a pré-carga, daqui a pouco o débito cardíaco vai lá para o chão, não teremos sangue adequado para o cérebro e o indivíduo vai desmaiar. Uma tentativa, né, do organismo de tentar desativar o cérebro para usar o menos de oxigênio possível para não ter problemas. Aqui nessa figura ao lado nós vemos uma deformidade, que é as válvulas insuficientes. Essas válvulas, por características congênitas ou por sobrecargas, ou principalmente se a pessoa ela já tem uma determinação genética de enfraquecimento dessas válvulas. Aí começa a fazer uma sobrecarga que é sedentária, quase, né, às vezes está sentado, mas quase não mexe, não anda, enfim. Então, ou o aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, uma gravidez, ele pode fazer com que as válvulas não executem esse movimento e, ao contrário, elas permitam o sangue sobe, mas uma parte volta. Ele sobe e uma parte volta. Ele sobe, uma parte volta. E aí os vasos ficam todos engurgitados, e aí pode emitir colaterais, pequenos vasos venosos, fininhos, vênulas, que podem abrir, né, estimular o fator de crescimento vascular, né, que aí prolifera vasos numa tentativa de fazer colaterais para fugir, de redistribuir. E aí fica o que a gente chama de varizes. A varize ou variz, na realidade, são os grandes vasos, aliás, as veias, mas aqueles pequenos vasos podem é uma forma de redistribuir o sangue. E aí, aqui ó, então temos aqui, se está circulando bem, beleza, né? Tá indo para lá, tá indo em direção ao sangue, beleza. Se as válvulas, isso membro inferior, não temos, portanto, varizes em membro superior e outros locais. E aí, se essas pazinhas não funcionam, começa a represar sangue, começa a abrir vasos colaterais aí, pequenas venas, que as pessoas, por questões estéticas, tentam resolver, ou através de injeções que esclerosam esses vasos, vai ser o sugar gelo, vai esclerosar, vai ficar bonito, mas vai voltar outra vez, né? Ou com injeção ou com laser, tratamento com laser também para esclerosar, que vai voltar, porque não está resolvendo grandes problemas da varize. O que é o adequado é as meias de compressão adequadas, que aí vai fazer a compressão que você não está fazendo, porque você não está andando, ou porque já ficou varicose, já não está agitando muito, né? E temos também pressões, com fisioterapia, fazendo pressões, mecanismos de pressões em pontos estratégicos da pressoterapia para você ir empurrando o sangue para baixo. Agora, isso complica ainda mais se uma pessoa, por algum motivo, tem que ficar deitada, não pode caminhar, né? No pós-operatório, de uma cirurgia complicada, que ele tem que ficar deitado na cama. Ele tem varizes, ou ele vai ter que ter essas meias de compressão ali sendo colocadas. Na ausência da meia de compressão, pega-se o pé do indivíduo e deixa as pontas de fora e vai fazendo uma compressão com uma faixa de batadura, sempre em direção dos pés para diante, empurrando o sangue, fazendo a compressão. É claro que essa faixa periodicamente tem que ser descomprimida, né? Agora, se a pessoa pode andar, não tem nenhuma contraindicação, ela que não quer, ela tem que ser encorajada a andar. Por quê? Porque vai piorar as varizes. Não só isso, o sangue pode começar a ficar em estase, isso pode começar a aderir plaquetas e agregar, forma coágulos ali, que ficam ali parados, não vão fazer isquemia, máximo um edema, que aí os capilares anteriores vão ficar cheios de líquido, vai fazer um edema ali, né? Mas enfim, aí quando o indivíduo finalmente for caminhar, que vai ter uma hora que ele vai ter que sair daquela cama, sair caminhando, começar a bater com
planta do pé no solo, começar a contrair a musculatura, mesmo que as válvulas não ajudem, esses trombos podem, né, soltar, e aí lá para o átrio direito, ventrículo direito, e parar no pulmão, e aí fazer uma isquemia pulmonar por uma embolia, que a pessoa tem uma sensação terrível, tem uma dor tão forte que parece que está esfaqueando ela coloca a mão nas costas e olha e cai, e o prognóstico não é bom, né? Então, para evitar, inclusive, essa embolia numa pessoa com muitas varizes que tem que ficar deitada, que não tem como levantar, temos que fazer a fisioterapia, usar as meias de compressão, fazer, na ausência da fisioterapia da compressão, temos que enfaixar, né, periodicamente esses membros para evitar acúmulo de sangue ali. E se ele pode deambular, coloca para deambular, vamos lá. Eu sei que às vezes a pessoa quer tirar umas férias no pós-operatório, por uma coisa, mas se pode deambular, a melhor mesmo é fazer deambulação, e se puder associar a meia e a compressão, melhor ainda. Bem, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que com medicamentos intravenosos. Há certos medicamentos intravenosos que podem ser feitos na intraarterial, mas nem todos. Por quê? Porque assim, tudo aquilo que é contraindicado de injeção medicamentosa na veia, se contraindica também a artéria, né? Está contraindicado na veia, está contraindicado na artéria. Veículos oleosos, veículos sólidos, injetar ar não posso, jogar na veia, vocês vão ver porque na farmacologia eu também não posso fazer na artéria. Mas nem tudo que eu posso fazer na veia, eu posso fazer na artéria. Por dois motivos básicos. Primeiro, que a veia está levando material, a veia que você aplicar, vai levar o material para o coração vai passar para o pulmão, depois circulação sistêmica, beleza, né? O órgão que primeiro vai receber são os pulmões, né? E daí vai direto para a circulação sistêmica. Já na artéria, quando você joga um fármaco na artéria, o órgão que primeiro vai receber não vai ser o pulmão e depois aí para a circulação sistêmica, vai ser o órgão, depende da artéria. Se é uma artéria que deságua capilares que vai para a língua, será a língua. Se é para o fígado, será o fígado. É para o músculo da panturrilha, será o músculo da panturrilha, né? Porque ela vai dar em arteríolas que daí vão dar. Então, de repente, uma alta concentração, e vai ser o órgão que mais vai receber aquele fármaco. Então, uma alta concentração de medicamento naquele órgão pode não ser legal, pode ser tóxico. Aquele órgão, por exemplo, ele pode receber o medicamento depois que ele redistribuir por tudo que é lugar e chegar lá. Beleza, mas se ele for direto, ele pode ser tóxico. Em todo caso, a gente pode usar isso também de propósito. Por exemplo, uma quimioterapia de câncer que faz uma série de estragos em vários órgãos, mas se a gente tem condições de ter acesso à artéria que deságua nesse órgão, e esse medicamento pode ser usado ali sem problemas, a gente vai preferir usar essa artéria, porque a gente pode reduzir a dose, porque aquele órgão tumoral, um tumor, vai receber aquele fármaco antes de todos, em maior quantidade, então a gente pode reduzir depois a quantidade, ele vai ser eficiente e vai ter menos efeitos adversos. O problema é que, mesmo que você tenha acesso à artéria, que às vezes são artérias profundas, teria que fazer uma cirurgia e não tem acesso, além disso, as artérias são muito mais responsivas do que a veia. Então tem coisas que, pelo órgão em si, que você vai aplicar na artéria, não teria problema. Não é um problema na veia, mas é um problema na artéria. Por exemplo, uma pessoa com hipocalcemia severa que você, em vez de colocar na hidratação, você tem que injetar. Aí você pegou a veia, injetou. Beleza. A veia tem pouca musculatura lisa. Então ela vai ser pouco responsiva, ela pode ter uma contração, mas não vai ser significativa em resposta da injeção daquele cálcio. Porque a pessoa está com hipocalcemia, mas naquele vaso que você está injetando o cálcio, ele está recebendo uma grande quantidade que depois vai se distribuir. Beleza. Se por um acaso você pegar na artéria, e aí é um problema, porque a artéria tem uma riqueza de musculatura lisa, mesmo que menos que a arteríola ela tem, e ela aquela exposição, aquela grande quantidade de cálcio entrando ali na artéria, e depois vai se diluir, mas naquela artéria está concentrado, isso pode migrar para a musculatura lisa do vaso, e mesmo sem nenhum neurotransmissor,
Ou ainda pior, se tiver o neurotransmissor pedindo para entrar o cálcio, pode entrar uma enxurrada de cálcio e isso produzir uma vasoconstricção tão intensa que, se por exemplo, se for artéria radial, vai deixar a mão toda roxa. Porque vai fazer uma vasoconstricção tão intensa que o fluxo não vai adiante. E em alguns casos, se for uma pessoa com um vaso muito pequeno, por ser um bebê, por ser um desnutrido, o vaso pode até romper e se não for operado rapidamente por um cirurgião vascular, você vai necrosar aquela mão e vai perder a mão. Enquanto que a veia tem esses... a veia não está levando nutrientes, só está levando para adiante, mas se você perde uma veia, fica inchado e abrir os colaterais para redistribuir o sangue ali. Beleza? Então, nem tudo, nada que não possa ser feito na veia de medicamento não pode ser na artéria. Mas nem tudo que é feito na veia pode ser feito na artéria. Se o órgão, se a concentração com um dado órgão numa dada artéria for deletério para aquele órgão, não pode. E se é uma substância química que produz uma contratilidade exagerada da musculatura lisa do vaso, ou uma dilatação exagerada, a veia até admite, mas a artéria não. Então tem que ter cuidado. Se é prescrição intravenosa, é intravenosa. Tem que ter cuidado que a gente tem veias superficiais, né, que estão na superfície do corpo, que é de fácil acesso, mas também é fácil de se perder, à medida que vai fazendo infusões contínuas de medicamentos ou periódicos, tem uma sobrevida de acesso venoso ali menor, e temos também as veias profundas, que geralmente são de maiores calibres e são mais difíceis de ser acessado, precisa de instrumental mais adequado. A artéria, as veias, muitas das vezes estão em paralelo a uma artéria, mas nem sempre, e aí tem que ter cuidado, as artérias geralmente são mais profundas, mas a gente tem que ter muito cuidado de coisas que são feitas na veia, que nem sempre pode ser feita na artéria, ser fazer na artéria. A artéria você tem pulsação, né? Quando é uma dissecação, quando você disseca para isolar e dissecar a veia ou a artéria, você vai ver que ela é mais rígida, é pulsátil, é rígida. Outra coisa, se você, por exemplo, eu faço aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dissequei isso e acho que só esquece essas colaterais. Eu dissequei ali o vaso, peguei os tecidos, abri a pele, subcutâneo e evidenciei. Aí eu quero saber se isso é uma artéria ou uma veia. Além dela ser mais fina, menos rígida, outra é mais cilíndrica, você mesmo assim está na dúvida ou quer fazer a prova dos 9. Aí você pega um fio de sutura e faz uma alça aqui. E faz um outro fio de sutura, não é para suturar, é só para fazer uma alça aqui. Aí você puxa, né? Você puxa essas alças, né? Perdão, vamos lá. Aí você puxa essa alça aqui, puxa a outra e aí vai comprimir. Aí vai ficar sangue aqui. Aí o que você faz? Você junta essa alça com a outra, desliza pelo vaso e depois vai puxando delicadamente para não estourar o vaso. Você afasta novamente. Aí com isso vai enxugar o sangue ali, né? Muito bem. Se a gente mantém essa laçada, né? E afrouxa essa, se for veia, vai encher. Aí você quer confirmar novamente, aí você junta isso a esse ali, aí puxa para limpar novamente, e aí deixa laçado esse e afrouxa o adiante. Se é veia, não vai encher de sangue, porque a veia não traz sangue do coração, ela leva. Agora você dissecou e acha que é uma veia, é uma artéria. Aí você foi lá, laçou aqui, laçou o outro, junta, puxa, afasta para, como ordenhasse, o vaso fica pálido. Aí você afrouxa aqui. Não encheu. Então deve ser a artéria. Não encheu, porque a artéria não vai sangue para o coração. Vem. Aí você vai lá, aperta aqui e afrouxa esse. Encheu, é uma artéria. Então, além do aspecto anatômico, que é cilíndrico, mais resistente, se a pessoa tiver uma grande pulsando ali, pulsar, às vezes vê, quando é uma artéria muito pequena, uma artéria pequena, não vai dar para ver.
você ainda tem esse artifício aqui. Mas isso quando o cirurgião disseca, ou o intensivista, o médico, disseca o vaso, né? A artéria também, quando a pessoa tem uma boa pressão, se você acessou por punção uma artéria, na época das seringas com êmbolos de vidro, ela até empurrava o êmbolo, agora não empurra mais. O sangue, se a pessoa tem uma boa oxigenação, é um sangue vermelho rutilante, enquanto que a veia, mesmo com uma pessoa com bom volume sanguíneo, ele não empurra o êmbolo, se fosse um êmbolo de vidro, e mesmo com uma boa oxigenação, o sangue venoso ele é vermelho escuro, né? E não é pulsátil. A palpação, a artéria, a gente consegue palpar o pulso, a não ser que o débito cardíaco esteja muito diminuto, o volume muito pequeno, porque aí de repente você nem consegue palpar, né? Mas ele tem o pulso. Já existe um pulso venoso, mas ele não é palpável, né? Ele é detectado por métodos, né, auscultatórios ali, de registros gráficos, mas ele não é palpável, beleza? Mas existe um pulso. Bem, essas são as diferenças anatomofuncionais, né, entre a circulação venosa e arterial. Hoje discutimos mais a venosa porque a arterial nós já discutimos anteriormente. Uma outra coisa também, voltando aí dos medicamentos que possam ser feitos na veia e artéria. Se você produz um medicamento irritante à veia, você tem que diluir e fundir mais lentamente. Mas se mesmo assim você não diluiu tão bem, ou mesmo diluindo, ele irritou a parede da veia, você fez por via intravenosa, ou mesmo infundindo lentamente, ele irritou e fizer uma flebite, um processo inflamatório da veia, você perdeu aquela veia, mas, né, vai fazer um edema ali, mas vai ter capilar, vai ter acessórios, né, e vida que segue. Agora, numa artéria, você perdeu um tecido ali também. Se você não recuperar aquilo, recanalizar, você perdeu um tecido local ali, que vai receber aquele sangue da artéria, que vai necrosar se nada fizer. Então, mais um problema. Se a gente pode usar certos irritantes na veia, a gente pode usar irritantes desde que a gente dilua, infunda devagar. Na artéria, nem pensar. Mesmo que ele não seja responsivo, mesmo que o órgão que primeiro vai receber pelaquela veia não tenha problema de receber uma grande quantidade daquele medicamento, nem pensar na possibilidade de um processo inflamatório ali. Agora, isso também não quer dizer que é tudo mil maravilhas, não. Por exemplo, a aveia de grande calibre, por exemplo, a safena lá da perna, se ela produzir uma flebite, ela pode trazer outros problemas indiretos. Você pode ter uma diminuição do fluxo, geralmente está ligado a varizes, aí diminuir o fluxo, fazer agregado de plaqueta, coágulo, liberar o êmbolo, o trombo soltar, liberar o êmbolo, fazer uma embolia. Então, flebite, aí é o contrário, a pessoa tem que tratar com anti-inflamatórios, for de origem infecciosa, ou se tiver ali um tecido desvitalizado, pode ter uma infecção secundária, usar antibacteriano, fazer uma fisioterapia, mas fazer repouso ali, porque se ele levantar e soltar aquele trombo, já era, né? A deambulação, as massagens, é bom quando você não tem ainda, para não formar o trombo. Uma vez com a possibilidade de ter formado o trombo, aí tem que usar medicamentos para dissolver esse trombo, daí é uma coisa complicada. Então, uma flebite numa veia periférica de um acesso medicamentoso é bem menos grave do que a de uma artéria, claro, né? Repercussões são bem melhores, e aí são geralmente vasos menores cabelíveis, o próprio organismo vai produzir um processo de fibrinólise e vida que segue, né? Se isso soltar, né? E vida que segue. Agora, uma flebite, fazendo uma tromboflebite num vaso venoso de maior calibre, aí, principalmente nos membros inferiores, aí pode ser um problema sério, sim, tá? Então, vamos ficar então por aqui com os vasos, a circulação venosa. A nossa próxima aula é a continuação da parte de hemodinâmica, agora que nós vamos detalhar a circulação capilar, tá? Então, a gente já conhece lá de compartimento de líquidos orgânicos, agora vamos detalhar aqui, vamos relembrar algumas coisas para fazer pontes aí, né? Com as aulas já faladas. Então, até lá, aguardo vocês, tá? Um grande beijo no coração de cada um de vocês.